Irmãos, convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, e vamos ler dos versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos de 1 a 11. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos, os versos pares. E o último versículo, o verso 11, vamos ler todos juntos. João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o verso 11. Todos encontraram? Amém. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Novamente para ele, e todo o povo ia ter com ele, e assentados a ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Vamos ler todo junto, verso 11? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Ó Deus, nós já louvamos e adoramos o teu santo nome. E agora é o momento de ouvirmos o Senhor falar conosco por meio da tua palavra. Prepare, Senhor, o coração da tua igreja, a mente de cada um aqui presente. Fale, Senhor, de maneira poderosa ao coração daquele que adentrou neste lugar, para que assim saia daqui edificado, com a certeza que o Deus eterno falou ao coração. Senhor, eu peço também pela minha vida, que neste momento eu venho me esconder atrás da tua cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua. Para a tua glória, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso sentar, irmãos? Meus queridos irmãos e irmãs, de você que nos visita nessa noite, o texto que nós acabamos de ler narra a história de uma mulher que foi apanhada em adultério e foi levada à presença de Jesus pelos escribas e fariseus. O versículo 2 diz que Jesus estava pregando no templo e havia muitas pessoas ao redor. Na época de Jesus, o adultério, meus irmãos, era considerado um crime capital passivo de pena de morte. Ou seja,
O adultério era considerado um crime contra a propriedade do marido. O marido era dono da mulher, no pior sentido que você possa imaginar. Mas, olhando para o texto, nós precisamos fazer uma pergunta que é extremamente importante para você entender o que está acontecendo aqui. A pergunta é: onde está o homem com quem essa mulher foi pega em adultério? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer no texto. E aí, para você entender isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 10. Abra lá a sua Bíblia, Levítico 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Vamos ler todos juntos, versículo 10? Vamos lá? Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. o adúltero e a adúltera. Agora abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 a 24. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 a 24. Vamos ler todos juntos esses versos? Vamos lá? Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos Morrerão. Continua? Que se deitou com a mulher, e a mulher assim eliminará o mal de Israel. Se houver Moça virgem, desposada, e um homem achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. agora volte a sua Bíblia para o texto lá de João, capítulo 8. O que os fariseus fizeram, meus irmãos, aqui, foram citar apenas parte desses dois textos do Antigo Testamento que nós acabamos de ler. Veja o que diz aí o verso 5 de João 8. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Quando os escribas e os fariseus falam aí, e na lei, estão fazendo referência a esses dois textos bíblicos que nós acabamos de ler. E nesses dois textos bíblicos, o culpado não é só a mulher, o homem também que deitou ou que deitou com ela, com a mulher. Então a pergunta é: cadê o homem que não está aqui? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Porque a partir daí, esses religiosos vão tentar armar uma cilada contra Jesus. Olha o que diz aí os versos 6 e 7. Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Perceberam, meus irmãos, a tranquilidade que estava Jesus? Ele estava escrevendo
Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, aonde a Bíblia se cala, eu e você precisamos nos calar. Senão nós vamos querer inventar coisas da nossa cabeça. Mas Jesus estava bem tranquilo ali, escrevendo no chão. Os religiosos agarraram aquela mulher, colocaram diante de Jesus, diante do público ali, fez a mulher passar vergonha, talvez arrastou essa mulher pelos braços ou pelo cabelo, não sei. Mas o fato é que jogou ela ali no chão, na frente de Jesus, e aí tentaram armar contra Jesus. É agora que eu vou pegar Jesus. Mas Jesus é Deus, por isso ele fica calmo, porque ele está no controle de tudo. E aí, meu irmão e irmã, o verso 7, vemos Jesus então, a partir do versículo 7, vamos ver Jesus revertendo a situação. Porque o versículo 7 e 8 nos diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever o texto. E aí no versículo 9, e aqui eu tiro o tema da mensagem, Jesus toca a consciência, diz o verso 9: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde eles estavam. Meu irmão, minha irmã, diante disso, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto aqui? Em primeiro lugar, a primeira lição que Jesus deixa aqui para nós é a autoanálise. A primeira lição que Jesus deixa aqui para nós é a autoanálise. É o que ele diz aí no versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus, com essa palavra, está ensinando, meu irmão e irmã, que o Evangelho ensina um olhar para dentro. Essa mulher foi exposta, ela foi colocada diante do público para passar vergonha, ela foi humilhada diante das pessoas. Aquelas pessoas ali estão gritando: é pecadora, tem que apedrejar essa mulher tem que morrer. E Jesus vem com aquela calma, mansidão, e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo para essas pessoas é: olhem para dentro de vocês, em vez de olhar para a vida dela. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando a essas pessoas a fazerem uma autoanálise, porque estão querendo acusar essa mulher, estão apontando o dedo para ela, mas são pecadoras como ela. Estão querendo apedrejar essa mulher, mas esconderam ou mandaram o homem embora. O homem tinha que estar ali, junto com essa mulher, para passar por essa humilhação também. E não é isso que acontece. Libera o homem, mas coloca uma mulher ali no meio para ser humilhada. Então Jesus está ensinando a fazermos uma autoanálise, a olhar para dentro de nós, ao invés de ficar olhando para a vida dos outros, ao invés de ficar tomando conta da vida dos outros, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros, olha para nós, olhe para você, faça uma autoanálise antes de apontar a pedreja. É pecador, tem que morrer. Meus queridos irmãos, às vezes nós temos
temos essa mania. Ouvimos um sermão e pensamos, essa palavra é para o meu marido, é para a minha mulher, essa palavra é para o meu filho ou minha filha. Ah, se meu amigo estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Essa palavra é para mim, é para você. A reflexão trazida por Jesus no Evangelho faz eu e você olharmos para dentro de nós. Não existe um Evangelho que te leve a olhar para o outro. Ou melhor, olhar para o outro é a segunda parte. Em primeiro lugar, a reflexão que Jesus traz é olhar para o seu coração. O que acontece é que quando nós olhamos para o nosso coração, a visão que nós temos, meus irmãos, não é muito confortável. A teologia que nós cremos diz lá no primeiro ponto da tulipe: total depravação. Você é um ser depravado. Eu sou um ser depravado. Mas nós não queremos olhar para nós mesmos, preferimos olhar para o outro e acusar o outro. Jesus aqui está ensinando essas pessoas: façam uma autoanálise antes de querer apedrejar essa mulher. Aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, disse Jesus. Jesus está ensinando que a sua palavra faz com que a gente tire os olhos dos outros e olhe para dentro de nós. Olhe para a sua própria vida, para as suas intenções. Essa é a primeira lição que Jesus está ensinando aqui. Faça uma autoanálise antes de se levantar, apontar o dedo para o outro. Reflita como você está diante de Deus. Como você está? Mas o texto, ele não para por aqui. Qual é a segunda lição que Jesus ensina aqui? A segunda lição que Jesus deixa aqui para nós é: fique em paz. A segunda lição que Jesus ensina aqui é: fique em paz. Veja o que diz o versículo 10, o verso 11, a parte A do versículo. O verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Meus irmãos, quando olhamos na perspectiva da cruz, somos impactados por essa palavra de Jesus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. O apóstolo Paulo, quando olhou para a sua vida na perspectiva da cruz, Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você olha para dentro de você e se vê como alguém caído, que muitas vezes nossas atitudes não são boas. Você peca, eu peco, nós pecamos, e Jesus diz para você e para mim: eu estou disposto a perdoar você. Por que então apontamos o dedo para as pessoas? Por que então queremos tacar pedra nos
usar as pessoas. Por que não olhamos para nós? Se arrependa, porque eu estou disposto a te perdoar. É isso que Jesus está ensinando para essa mulher. O Evangelho de Jesus gera paz, gera perdão, mas o Evangelho de Jesus, meu irmão, minha irmã, gera restauração. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é a boas novas. Mas antes de anunciar as boas novas, tem uma má notícia. E a má notícia é: você é depravado, você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. A sua natureza é pecaminosa. Se depender de você mesmo, você não quer saber de Deus. Mas queremos acusar o próximo, apontar o dedo para o próximo, tacar a pedra no próximo. Jesus está tirando essa mulher do foco daqueles religiosos. Está ensinando essa mulher: olhe para mim, preste atenção, esqueça quem está ao seu redor te avisando. Eu vim aqui para perdoar os seus pecados. Eu vou para a cruz para levar na cruz os seus pecados. Então você precisa se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, porque o Evangelho, meu irmão, minha irmã, traz isso. Ele traz transformação de vida. O Evangelho, ele gera paz em nosso coração. Mas essa paz, essa restauração, ela vem quando você para de olhar só para os outros e olha para você e diz: eu sou pecador como esse aqui. É isso que é o Evangelho. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele quer restaurar essa mulher, mas os outros querem condenar. Os outros querem matar essa mulher, e Jesus: não, eu não quero matar, eu quero gerar vida nela. Mas vida só acontece em Cristo Jesus. E essa vida, ela nasce quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas o texto não para por aqui. Há uma terceira e última lição ensinada por Jesus. Primeiro, Jesus, ele ensina para nós uma autoanálise. Versículo 7. Depois, Jesus nos ensina a ficarmos em paz. Versículo 10, o verso 11, é parte A do versículo. E agora a terceira e última lição de Jesus. Verso 11. Jesus vai ensinar aqui a renunciar. Veja o que diz aí o verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Não para por aí o texto. Olha o que diz: vai e não peques mais. Jesus está ensinando essa mulher aqui o seguinte: eu vou restaurar você, eu vou perdoar esse seu pecado, mas você precisa renunciar agora esse pecado que fez você passar vergonha diante do público. Percebam, meus irmãos, Jesus orientou essa mulher para deixar de ser adúltera, porque pecados ela vai voltar a cometer, como eu e você. Tivemos aqui um momento de contrição na liturgia,
quando o culto aqui terminar, quando você for para casa amanhã, você vai cometer algum pecado. Seja por palavra, por pensamento, ou por ação. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ao falar para essa mulher, vai, não peque mais, Jesus está fazendo referência a esse pecado que ela cometeu agora, que está fazendo ela passar vergonha, o pecado do adultério. Vai, não peque mais, significa, mulher, não se envolva mais com o pecado do adultério. Jesus não estava pedindo que aquela mulher jamais caísse em qualquer tipo de pecado, não era isso, mas que ela jamais caísse naquele pecado específico que é o adultério. Isso então nos faz lembrar de uma doutrina extremamente importante, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação é justamente a base que podemos usar para aplicarmos em nossas vidas a exortação de Jesus. Vai e não peque mais. Essa doutrina bíblica nos ensina que pela obra de Cristo já fomos libertos da culpa do pecado. Embora sejamos pecadores, somos também justificados, pois a justiça de Cristo nos foi imputada lá na cruz. A palavra de Jesus, vai e não peque mais. Essa exortação do Senhor para a nossa vida vai na contramão da síndrome de Gabriela. Conhece aquela história? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, com Jesus é diferente. O encontro com Jesus gera mudança de vida. O apóstolo Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou como diz no texto grego, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que o Senhor deixa para nós nessa noite. Com Jesus é diferente. Com Jesus existe de fato transformação de vida. Com Jesus, você e eu, nós podemos ser restaurados. Com Jesus, tudo começa. E a história dessa mulher foi pego e adultério. A lei mandava apedrejar. Mas como é que vai apedrejar essa mulher? Cadê o homem? O homem também tinha que estar ali. Porque nós lemos no texto da lei. A aplicação dessa pena era para o homem e para a mulher. Mas só levaram a mulher. Jesus, como é Deus, conhece o coração, dá essa resposta que aqueles religiosos ficaram sem saber. E também aquelas pessoas, por quê? Quando Jesus diz assim, se alguém cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Se alguém ali atirasse, tacasse a pedra naquela mulher, estaria cometendo o pecado da mentira, porque todo mundo ali é pecador. Então, por isso mesmo, atira aquela pedra naquela mulher, para também não cair em outro erro. Então, Jesus está ensinando justamente isso. O que nós precisamos fazer? Uma autoanálise, uma reflexão. Como eu tenho andado diante de Deus?
tem sido a minha postura diante do Senhor? Não adianta ficarmos apontando o dedo para o outro, acusando o outro. Se nós não mudamos, se não há transformação. Não adianta exigir transformação na vida do outro, se não acontece transformação comigo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não adianta essas pessoas ficarem acusando essa mulher. Se amanhã, ou toda essa cena terminar, eles vão voltar a cometer esse pecado, talvez com outra mulher. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer isso. A Bíblia, a palavra do Senhor nos chama para fazermos uma autoanálise, uma reflexão de como estamos caminhando diante do Senhor. Mas também, a palavra do Senhor nos ensina a ficarmos em paz. Temos a consciência em paz quando nós reconhecemos que somos pecadores. Jesus é poderoso para perdoar o seu, o meu, o nosso pecado. E Jesus, com essas palavras, também ensina que nós precisamos renunciar. Temos que renunciar àqueles pecados que nós chamamos de pecado de estimação. Precisamos renunciar a isso, para vivermos para a glória de Deus, para termos uma transformação de vida. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus está ensinando para essas pessoas. O Evangelho, ele traz isso. Ele gera mudança, ele gera transformação. Vai e não peque mais. Não volte a praticar esse pecado que fez você passar vergonha. Renuncie esse pecado que tem te levado a passar